Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Autenticidade. Hoje estamos no nosso 15º episódio e comigo tenho uma convidada muito especial, a minha querida Paula Pinto de Almeida. Olá Paula, seja muito bem-vinda aqui ao meu espaço, a um espaço de partilha de pura autenticidade. Para quem não te conhece e está agora a ter o primeiro contacto contigo, gostaria que tu falasses um bocadinho de ti, quem és, o que fazes, por favor. Ok. Também podes falar, também podes dizer. Posso. Então, começo por dizer que sou mãe de 3 filhos, isto para fazer já a ponte àquilo que vem a seguir. Eu sou coach com especialização na área infantil-juvenil e familiar. Acompanho famílias, acompanho pais, acompanho filhos. E aquilo que eu faço, lá está, é tudo feito com muita autenticidade e talvez por isso tenha começado por dizer que sou mãe de 3, não é? Para haver aqui um alinhamento, uma congruência. E também acompanho pessoas que de facto não estão nesse contexto, embora sejam pais ou mães, não estão no contexto da parentalidade. E a minha especialização é nessa área. Olha, sou mãe, sou filha, gosto muito de estudar, sou aluna também, frequento doutoramento, então poderíamos estar aqui a falar de várias áreas da minha vida. Então escolhe tu aquela que queres que eu traga para aqui e que desenvolva mais. Mas acima de tudo sim, é uma das razões pelas quais respondi um sim, e é só uma das razões, é precisamente porque o tema é um tema que me desperta interesse e que tem a ver com essa autenticidade que para mim implica uma congruência, não é? Muito grande com aquilo que nós pensamos, fazemos e sentimos. Boa. Então olha, pegando aí nesse teu interesse pelo tema deste podcast, que é a autenticidade, de que forma é que tu vives a tua autenticidade? Então olha, acabei de responder a isso, é precisamente conseguir viver, pensar, sentir e comportar-me com aquilo que eu acredito. E isso para mim é viver com autenticidade. Porque se tu pensas de uma maneira e ages de outra, ou se tu sentes de uma forma e ages de outra, e se calhar até pensas de outra, para mim a autenticidade esvai-se, sabes? Então para mim viver em autenticidade é isso. É quando tu contactas com os teus filhos, fazeres isso. Quando contacto contigo, fazer isso. Quando contacto com os meus clientes, fazer isso. E por aí fora. É haver esse alinhamento, sabes? Haver um alinhamento entre aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço. E tem que haver um grande autoconhecimento a esse nível, sem dúvida nenhuma. E é uma jornada, não é uma coisa em que carregas no botão e clique, já está. É verdade. É algo que se vai trabalhando ao longo da vida. E diz-me uma coisa, tu sentiste ao longo desta tua jornada que tens feito, portanto, ao longo da tua vida, que a tua autenticidade foi crescendo ou foi algo que, por um forte impacto emocional ou de situação, teve que sair a verdadeira Paula Pinto de Almeida da sua concha, do seu interior e mostrar quem ela era de verdade? Olha, eu acredito que sempre vivi na minha autenticidade, sabes? Para mim sempre foi muito importante essa parte da congruência, da honestidade, da lealdade, sempre foi muito importante. A forma como eu olhava para isso é que era diferente, sabes? A forma como eu fazia é que era diferente. Hoje em dia tenho um autoconhecimento muito maior e é muito mais claro que eu faço mais em concordância comigo, tenho menos tensões internas. Tensões internas, no fundo, surgem precisamente porque tu fazes de uma maneira e possivelmente pensas de outra. E aí entras em conflito, sabes? Quando tu dizes ao teu filho, olha, não grites! Estás a ver? Não estás em harmonia, porque estás a gritar e a pedir à criança que te faça algo que tu próprio estás a fazer naquele momento. Então, mas não há essa consciência muitas vezes. Não existe essa consciência. Então, como não há uma consciência, a pessoa acha que está a viver de acordo com aquilo que são os seus valores, que são os seus princípios, né? Ela acredita. Portanto, eu acreditava que vivia e hoje tenho consciência de que vivo muito mais. Agora, para me aproximar mais àquilo que me estás a perguntar,
o que me despertou mais para esta área da autoconsciência e de me trabalhar mais a mim foi quando eu fiz a minha certificação e de repente me surgiu, as crianças deviam saber isto. Têm que saber isto mais cedo. Eles têm que saber isto mais cedo. Então repara, crianças, mas quem é que está à volta das crianças? Os adultos. Exato. Então, no seu ambiente também é preciso haver esta consciência. Porque se a criança é consciente e os seus pais não são, é um bocadinho como remar contra a maré. Não é? Então, eu desperto mais nessa autoconsciência quando me apercebo disso. Para além disso, depois, no exercício de ser mãe, confrontei-me com várias realidades que até então não me tinha confrontado, não é? E, portanto, senti uma necessidade, e ainda sinto hoje, de me ir trabalhando mais e de uma forma mais apurada na minha autoconsciencialização e depois naquilo que eu preciso de fazer para ser mais a mãe que eu quero ser. O mesmo acontece em termos profissionais, porque depois isso aí expande para a tua vida. Estamos em constante crescimento e evolução, não é? Verdade. Bom. Olha, e que sugestão gostarias de tu de fazer para quem nos estiver agora a ouvir e mais tarde ver, sim, porque já estamos no YouTube, de que mensagem é que tu gostarias, desculpa, que tu gostarias de passar para quem, de certa forma, se consegue enquadrar ou identificar com a tua linguagem e perceber, ok, eu se seguir um bocadinho aqui as instruções ou as sugestões da Paula, eu posso começar a caminhar para encontrar e para validar a minha autenticidade. Então pergunta-te a ti própria se aquilo que tu fazes já de acordo com o que tu pensas e com aquilo que tu sentes. Aquilo que eu faço no meu emprego, no meu trabalho, na minha atividade profissional, aquilo que eu faço está de acordo com aquilo que eu penso e com aquilo que eu sinto? Está alinhado? Com os meus filhos, eu ajo a maior parte das vezes como eu gostaria? Eu penso e eu sinto aquilo que eu gostaria? Ou como eu gostaria? E com a minha família? E podem fazer isso a várias áreas. Desmultiplicam a questão. Tão simples, não é? Sim. Mas falas aí num campo muito importante e que quase todos nós partilhamos, que é a parentalidade. E quando nós chegamos ao momento, aquele nosso momento mágico em que somos pais e mães, sim, não é? Deparamos também com um novo crescimento do novo eu. Há aí não nasce só um filho, nasce também uma mãe e um pai. Tiraste-me palavras da boca, Andréia, agora. Quando nasce um filho, nasce uma mãe, sim, e um pai. E portanto, nessa altura começam a surgir muitas incertezas, muitas dúvidas, pomos muita coisa em causa, é um misto de emoções e de adrenalina e frustração e cansaço, mas acima de tudo há uma consciência que nós trazemos um ser para o mundo e temos que cuidar dele da melhor forma. E pensarmos nisto e enquadrarmos esta situação dentro da nossa verdadeira identidade, porque não há pais iguais, né? Cada um tem a sua forma de educar e de ver as circunstâncias, de que forma é que nós podemos dar o mote aos pais para poderem criar aqui a ideia de que existe uma parte de nós que também tem ela que ser trabalhada para que a nossa autenticidade transpareça para os nossos filhos de forma genuína e verdadeira. Então, os estudos apontam que quando os pais são questionados, pessoas que são pais e mãe, o que é mais importante para eles, a resposta é os meus filhos. Eu dou-te um exemplo. Na semana passada e na semana anterior estive a fazer um trabalho de Instagram em que fazia algumas perguntas, então era interessante porque as pessoas, em relação ao comportamento dos filhos, referiam
variedíssimas vezes que comportamentos típicos, entre aspas, de mau comportamento não eram mau comportamento a partir do momento em que entendiam o que estava na base desse comportamento, sabes? Mas depois, quando se lhes perguntava a última vez que se tinham comportado de uma forma, se pudessem ter escolhido, não teria sido aquela, os pais respondiam na semana anterior, sabes? Na mesma própria semana. Eu comportei-me como eu não gostaria, se eu pudesse ter escolhido, ter-me comportado de outra forma esta semana. Então repara, se não é um mau comportamento, mas eu reajo mal ao comportamento, significa que eu preciso de me trabalhar. Só que para mim a questão nem está tanto do como é que eu posso fazer, porque como eu posso fazer é aprendendo mais junto daqueles que já aprenderam mais, que é isso que nós fazemos quando vamos à escola. Vamos aprender matemática com aqueles que já sabem matemática, ou que sabem mais do que nós sobre matemática. Só que para mim a questão é, ponto número 1, é consciente? Isso está consciente para os pais? Ponto número 2, é urgente? E, acima de tudo, é prioritário? É que vamos lá ver, se os meus filhos são as pessoas mais importantes da minha vida e eu não coloco como uma prioridade aprender a comportar-me como eu gostaria de me comportar com eles, há algo aqui que não é coerente. Talvez não seja autêntico. Ok? Então, aquilo que eu sugeriria, passa publicidade, sem passar, é seguirem o Instagram de uma pessoa que considerem. Exato. E que comecem a tomar mais consciência. Porque não está na questão de não querer ser autênticos. Para mim não é aí. Dos pais que eu acompanho, não é aí que está a situação. É na prioridade que colocam em educar os filhos como eles gostariam de facto de educar os filhos. Sabes? E isso consegue-se de uma forma primária através da consciência. Quando não existe consciência, não há forma. Eu só posso fazer aquilo que eu sei fazer. O que eu não sei fazer, eu não consigo fazer. Exato. Porque não há consciência, portanto não há uma postura de pôr em prática algo que está em nós. Mas há um reconhecimento, Andreia, na base, há um reconhecimento que eu nem sempre me comporto da forma como eu gostaria. Que eu panico muitas vezes com determinadas circunstâncias dos meus filhos, que eu não sei reagir a determinadas questões, que eu não sei responder a determinadas perguntas, que eu não consigo reagir de outra maneira. Eu gostava de reagir de outra forma, eu gostava de não gritar com os meus filhos, mas não consigo. É frequente, não é? Muito. Eu gostava de poder conversar sobre vários temas, como droga, álcool, sexo, pornografia e etc., que são temas que estão muito sensíveis, mas não sei, não consigo e não quero. E está provado que quanto mais cedo se falar sobre estes temas, mais e melhores resultados as crianças têm em evitar todos esses flagelos. Então, será que estão a agir? Será que estão a agir como gostariam? Será que estão a agir como gostariam, sabes? Agora, eu não duvido que eles estejam a ser o mais autênticos que eles consigam. E se não existe um conhecimento de mim para dentro do espelho, e não é para fora, para dentro do espelho, como é que eu consigo autenticidade se eu próprio não me conheço? Verdadeiramente. Então é importante todos estes tópicos, na minha opinião. Portanto, se tu que nos estás a ouvir ainda procuras um pouco mais da tua autenticidade e queres melhorar a tua autenticidade, por que não falares aqui com a nossa querida Paula Pinto de Almeida? Eu acho uma excelente ideia. Não só para te encontrares a ti, mas também para encontrares aqui o caminho que tu queres percorrer e mostrar aos teus filhos, se é que os tens, porque é um assunto realmente importante. É as nossas crianças verem-nos a nós como um espelho e um modelo daquilo que eles gostariam de ser, pelos melhores motivos, não é? Pelo exemplo, não diria perfeito, porque não existe a perfeição, mas cada dia nós temos a nossa melhor versão e eles entenderem que também o podem fazer e podem nos ser com este trabalho de puro autoconhecimento, porque
que é por aí que começa a nossa autenticidade. É com o nosso autoconhecimento, com o conhecermos quem somos, o que queremos ter, o que queremos fazer. Portanto, é todo um conjunto de parâmetros, se é que assim o podemos chamar, que devemos construir as nossas bases para podermos ser nós de verdade todos os dias. Paula, aqui para terminar um bocadinho a nossa conversa, que está a ser muito boa, diz-me, ou conta-nos onde é que nós te podemos encontrar, para podermos entrar em contacto contigo, onde é que podemos ver o teu conteúdo. Fala daí dos teus sites. Então, olha, só antes de responder a isso, porque sou um bocadinho rebelde às vezes também, é dizer que os nossos filhos não só são o presente, como são o futuro. E eu acho que aqui esse aspecto também é fundamental, porque eles não são só nossos filhos hoje. Nós estamos a construir um ser humano, ajudar a construir o ser humano da amanhã, que são os nossos filhos. Não é? Pronto, eu acho que isso é muito importante também colocar aqui. Onde é que me podem encontrar? Olha, no Instagram, @paulapintoalmeida_, que é o tracinho de baixo, coach. Também me podem encontrar no meu site www.paulapintoalmeida.com e lá têm todos os contactos: Instagram, Facebook, WhatsApp, e-mail. Portanto, tenho lá todos estes dados. Terei muito gosto e poderão contactar-me por qualquer uma dessas vias. Terei muito gosto em responder às questões e em perceber quais seriam as dúvidas ou outras questões que possam ter. A título de partilha, quero-vos dizer que a Paula Pinto de Almeida foi minha coach, é minha coach. Foi alguém que conheci ainda não faz um ano, ou estará para breve, os próximos meses, um ano desta cumplicidade nossa, autêntica. E posso-vos dizer que os resultados são incríveis, são mesmo incríveis. Para terem noção, o nosso período de contacto era suposto ser 6 meses e eu em 2 meses concretizei todos os meus objetivos. Portanto, é um trabalho que não é só feito de um lado, é feito de dois, mas que resulta perfeitamente e nós conseguimos ver a nossa vida mudar e transformar-se sempre para melhor. Obrigada por estar desse lado. Obrigada, Andreia. Muito obrigada por teres aceito este meu convite. Muito gosto. Até breve. Beijinho. Beijinho.